desse texto. Então, Marcos capítulo 2, a partir do versículo 1, o texto bíblico diz assim: alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum, e souberam que ele estava em casa. Muitas pessoas reuniram-se ali a ponto de não haver lugar, nem mesmo diante da porta, e lhes anunciava a palavra. Então chegaram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Impedidos de aproximar-se dele por causa da multidão, removeram parte da cobertura da casa, abrindo passagem pelo teto, acima do lugar em que Jesus estava. Então baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns escribas que pensavam no coração: por que este homem fala dessa maneira? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão um só, que é Deus? Mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles pensavam assim no íntimo e perguntou-lhes: por que pensais desse modo no coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te, toma a tua maca e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados na terra, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua maca e vai para casa. Então ele se levantou e, pegando logo a maca, saiu à vista de todos, de modo que todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos coisa igual. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado por todas essas vidas que estão reunidas aqui nessa noite. Vidas preciosas, vidas, ó Pai, que o Senhor quer transformar, vida que o Senhor quer impactar, vida que o Senhor quer trazer revelação de quem o Senhor é, de que o Evangelho pode fazer em nossas vidas. Portanto, colocamos esse tempo diante do Senhor, que seja um tempo abençoado, seja um tempo de crescimento espiritual e um tempo de salvação nesta casa, nesta tarde, nesse princípio de noite, em nome de Jesus. Amém? Então fique atento comigo e vamos viajar nesse texto. Primeiramente, que a coisa que eu observo nesse texto: Jesus desenvolveu 3 anos e meio de ministério na terra. E aquilo que ele realizou foi algo tão grandioso que Jesus se tornou então uma pessoa famosa. E Jesus andava ali por cidades e povoados, fazendo bem a todos e curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, quando olhamos e observamos a vida de Jesus, Jesus sempre abençoou pessoas. E quando olhamos para a narrativa bíblica, e quando lemos o Evangelho de Cristo, ali Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos observar um Deus na pessoa do seu Filho Jesus, que sempre se preocupou com o sofrimento humano. Nós não servimos a um Deus, igreja, que está despreocupado em relação à nossa vida. Tenha uma certeza, Deus está de olho em você. Tenha uma certeza nessa noite. Eu não sei o que você vive, eu não sei quais são as suas dificuldades, eu não sei quais são os seus temores, mas tenha uma certeza: o nosso Deus é um Deus sensível, o nosso Deus é um Deus de compaixão, de graça e misericórdia, amém? Então Jesus andava por cidades e povoados, e nesse momento, nesse texto que lemos, Jesus estava numa cidade chamada Cafarnaum. Jesus realizou em Cafarnaum muitos milagres. Jesus pregou em Cafarnaum, talvez os seus maiores e mais conhecidos sermões foram pregados na cidade de Cafarnaum. A cidade de Cafarnaum experimentou muito do poder de Deus, muito da graça de Deus e da misericórdia de Deus. E aconteceu algo inusitado nesse momento, quando Jesus estava em casa, e com certeza, como várias vezes aconteceu, havia toda uma multidão. Se você acompanhar comigo aqui o versículo 2 do texto que lemos, vai dizer assim: muitas pessoas reuniram-se ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo diante da porta, e Jesus lhes anunciava a palavra de Deus. O nosso compromisso, amados, enquanto igreja, não é anunciar doutrinas de homens,
não é anunciar a tradição de homens, mas o nosso compromisso como igreja, e eu sei que é o compromisso dessa igreja, é como Jesus fez, é proclamar, é anunciar, é pregar a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus transforma, a palavra de Deus cura, a palavra de Deus salva. Então estamos diante da palavra de Deus e você corre um grande risco de ser tremendamente abençoado nessa noite, porque você está diante da presença de Deus através da sua palavra. Então havia toda uma multidão, Jesus estava ali em casa, muitas pessoas estavam reunidas ali, a ponto de não haver nem lugar para as pessoas se aproximarem mais de Jesus. Agora vem comigo aqui no versículo 3 do texto, aproveita e leia comigo, Marcos 2, versículo 3. Então chegaram alguns homens, 4 homens na verdade, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Impedidos de aproximar-se dele por causa da multidão, removeram parte da cobertura da casa, abrindo passagem, aqui o versículo 4, removeram parte da cobertura da casa, abrindo passagem pelo teto, acima do lugar em que Jesus estava, então baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Amados, muitas pessoas procuram Jesus, muitas vezes, simplesmente por aquilo que ele pode realizar. Se você lembrar comigo de João capítulo 6, quando Jesus multiplica pães e peixes, no outro dia havia toda uma multidão que estava novamente à procura dele, não pelos sinais e pelos milagres, mas simplesmente pelo pão que perece. Então muitas vezes Jesus estava rodeado de pessoas, e nesse momento ele estava também rodeado de pessoas. E você vai concordar comigo que muitas vezes a multidão ela é insensível. Pensa nesse quadro comigo nessa noite. Havia um paralítico, um homem que estava paralítico, e 4 homens que conduziram ou tentaram conduzir esse paralítico até a presença de Jesus. Então o que é esperado, amados, é que se abrisse, condição para que aquele paralítico fosse então conduzido até a presença de Jesus. Mas quando nós olhamos para a atitude da multidão, nós vamos observar uma multidão insensível, uma multidão fria que não permitiu que o paralítico fosse conduzido até a presença daquele que tem todo o poder e tem toda a autoridade, Jesus, o Filho de Deus. Mas quando eu observo esses 4 homens, eles não se deram por satisfeitos. Queridos, nós como igreja, nós temos a obrigação de anunciar o Evangelho, de pregar o Evangelho de Cristo. Só que muitas vezes nós não perseveramos em conduzir pessoas até Jesus. Esses homens não se deram por satisfeitos, porque não conseguiram, num primeiro momento, conduzir esse paralítico, alguém que necessitava de um toque do poder de Deus, alguém que necessitava ser visitado pelo poder de Deus. Eles não se deram por satisfeitos. Eles tiveram pelo menos uma ideia bastante inusitada. Essa ideia está relatada aqui na Bíblia, aqui no versículo 4. Não conseguiram conduzir o paralítico até a presença de Jesus. E as casas em Israel são casas diferentes das nossas edificações aqui. Sempre todas as casas havia um teto, e havia então a possibilidade de abrir esse teto, então, de conduzir então o paralítico até a presença de Jesus. E foi essa a realidade desses 4 homens, que perseveraram em conduzir o paralítico até a presença de Jesus. Você pode imaginar, irmãos, a dificuldade que é conduzir um paralítico por um teto? Você pode imaginar a dificuldade que foi aqueles 4 homens conduzindo aquele paralítico até a presença de Jesus? Você pode imaginar eles subindo aquelas escadas em direção ao teto? Você pode imaginar eles descobrindo o teto para que eles tivessem acesso então, e eles exatamente baixaram aquela maca na presença de Jesus. Queridos, nós como igreja, nós não podemos parar diante das dificuldades de conduzir pessoas até Jesus. Se tem algo que nós precisamos viver como igreja, é perseverar em conduzir pessoas que estão vivendo no meio de uma geração difícil, pessoas que estão vivendo num mundo de iniquidade, e nós como igreja, à semelhança desses 4 homens,
precisamos perseverar em conduzir pessoas até a presença de Jesus. Porque nós temos a plena consciência que só há um nome nos céus e na terra capaz de salvar. E Atos 4,12 vai nos revelar isso. Não há outro nome a ser dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E nós, como igreja, então, amados, temos essa ordem da parte de Deus, de anunciarmos por todas as nações da terra, e anunciar que há esperança para o ferido, a cura para nossos dilemas, a resposta para nossas dores, e tudo isso está em uma pessoa, que é o nome dele, é Jesus Cristo, o Senhor e Salvador de todos nós. Então, amados, eu quero te dar essa palavra inicial aí, e com certeza que muitos perseveraram para trazer visitantes. Nem sempre é fácil trazer visitantes para a casa de Deus, mas quando nós perseveramos, e muitos deles estão aqui, glória a Deus por isso, que estão tendo oportunidade de anunciar a palavra de Deus. Observa comigo o versículo 5, por favor. Observa comigo o versículo 5. O versículo 5 fala assim: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Certa vez, quando eu estava meditando nesse texto de Marcos capítulo 2, nós sabemos que a fé é a firme convicção de coisas que nós não vemos. De certa maneira, nós não podemos dimensionar ou ver a fé. Mas esse texto, ele é claro que Jesus viu naqueles homens fé. E quando a Bíblia ensina sobre fé, ele vai dizer que a fé sem obras, ela é morta. A fé sem atitudes, ela é uma fé inoperante. E Jesus, ao olhar a atitude daqueles homens, daqueles 4 homens em conduzir aquele paralítico até Jesus, ele viu neles fé. Amados, nós vivemos num tempo de uma fé virtual, muitas vezes. Mas nós precisamos aprender que nós precisamos associar a nossa fé a atitudes de fé. Jesus, quando olhou para aqueles 4 homens, ele viu neles o quê? Fé. E como que Jesus viu neles fé? Através das suas atitudes. Jesus olhou para aqueles 4 homens e viu neles fé. É aquilo que Jesus precisa olhar para nós, amados, muito além de que uma simples confissão de fé. Nós precisamos ter uma vida completamente voltada à obra de Deus. E isso requer de nós trabalho. Isso requer de nós envolvimento. Paulo, falando aos Coríntios, ele fala assim: sede firmes e constantes. Sempre o quê? Abundantes na obra do Senhor, porque o nosso trabalho no Senhor não é vão. Então, tudo aquilo, amado, que eu e você realizamos na obra de Deus, tenha uma certeza: não é vão, não será em vão. Ainda que você não tenha aplausos dos homens, ainda que você não seja reconhecido pelos homens, e tem alguém no céu que está com o seu olhar sobre a sua vida, e Deus vai te retribuir segundo o seu trabalho. Então não ache você que a sua perseverança, não ache você que tem evangelizado vidas e não tem visto teoricamente ou visivelmente resultados. Tenha uma certeza: o seu trabalho, o nosso trabalho no Senhor nunca será em vão. E a perseverança desses homens, desses 4 homens, em levar o paralítico até Jesus, não foi em vão. Nós vamos ver que esse homem, esse paralítico, ele teve a sua vida revolucionada. Ele teve a sua vida plenamente transformada pelo poder de Jesus. Talvez você chegou aqui nessa noite com a vida toda bagunçada. Talvez você não sofra de uma paralisia no seu corpo como esse homem vivia. Mas talvez a sua vida está estagnada. Quando você olha para os seus dias, você não vê motivo para sorrir. Quando você olha para a sua realidade de vida, você muitas vezes só vem lástima, choro e sofrimento. Mas a partir do momento que eu tenho um encontro com Jesus, como esse paralítico teve, a partir do momento que eu tenho um encontro com o Senhor, existe uma possibilidade de você ter a sua vida completamente transformada pelo poder de Deus. Vocês ao olharem para mim, vocês nem imaginam o que eu já vivi. E você pode ter uma certeza que um dia eu tive um encontro com esse Jesus. O mesmo encontro que esse paralítico teve, vamos ver a partir de agora com Cristo, eu tive. E a minha vida, glória a Deus, foi completamente transformada.
Eu era um jovem que vivia nas noitadas, eu era um jovem que vivia na prostituição, eu era um jovem que vivia distante de Deus, eu não sabia por que levantava, não sabia por que dormia, havia um vazio tremendo no meu coração, mas graças a Deus, um dia Deus olhou para mim e revelou em mim seu Filho, e a minha vida foi completamente revolucionada. Eu nunca imaginei viver o que eu vivo hoje, e o que eu vivo hoje, eu tenho certeza que existe um culpado somente. Esse culpado, no bom sentido, é Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Eu quero te mostrar os benefícios de um encontro com Cristo. Isso está primeiro aqui relatado no versículo 5. Aqui Jesus começa então a abençoar esse paralítico. Vem comigo aqui no versículo 5, novamente dizendo: vendo-lhes a fé, Jesus disse aos paralíticos: filho, os teus pecados estão perdoados. Essa é a primeira virtude, a primeira realidade de um verdadeiro encontro com Jesus. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu ser sincero com você, todos pecaram. A Bíblia nos fala isso, todos pecaram e estão destituídos e carecem da glória de Deus. Todos nós nascemos em pecado e com certeza nós precisamos de perdão, com certeza precisamos de resgate. E Jesus, ao encontrar-se com esse paralítico, a primeira coisa que ele disse a esse paralítico é: filho, os teus pecados estão perdoados. Tem muita gente que hoje vive refém do seu passado. Talvez o seu passado, tanto quanto o meu, seja um passado sombrio. Talvez o seu passado, tanto quanto o meu, seja um passado triste, um passado de tristezas, de choro, de lamento. Mas, querido, quando nós encontramos com Cristo, Ele é o único que pode dizer: filho, os teus pecados estão perdoados. 2 Coríntios 5,17 fala assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Não há nenhuma outra religião, não há nenhum outro Deus além do nosso Deus que pode virar para nós e dizer: filho, os teus pecados estão perdoados. Não importa o nível do seu pecado, não importa a profundidade, o quanto ele está arraizado em sua vida. Eu quero te falar algo em nome do Senhor Jesus nessa noite. Se você tiver um encontro com Cristo verdadeiro, como esse paralítico teve, Cristo pode virar para você nessa noite e dizer: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas você pode pensar: é tão simples assim? É tão simples assim, porque Ele é Deus, e Ele é o único que tem poder para perdoar pecados. Querido, se eu vivesse em função do meu passado, eu não estaria aqui nessa noite. Se eu permitisse que o meu passado determinasse o meu presente, o meu futuro, eu não estaria diante de vocês nessa noite. Mas a certeza e a convicção que o meu passado foi anulado, os meus pecados foram enterrados e os meus pecados foram perdoados, essa é a realidade do encontro verdadeiro e genuíno com Cristo. Você não precisa ser escravo do seu passado. E eu trabalho com jovens, como o pastor Luiz já disse aqui. E muitas vezes, no meu encontro com jovens, nos meus aconselhamentos com jovens que eu faço durante a semana, eu vejo uma geração de jovens, ou muitos jovens, que vivem reféns de seus passados. Não compreenderam que se eles estão em Cristo, o seu passado foi lançado no mar do esquecimento, e Cristo faz de você uma nova criatura em Cristo Jesus. O Evangelho são as boas notícias de salvação. O Evangelho, amado, é uma oportunidade de se reconstruir. O Evangelho é uma oportunidade de fazer tudo novo. Então, pelo amor de Deus, não seja escravo do seu passado, porque o seu passado, sendo sombrio ou não, ele pode ser apagado pelo poder de um encontro verdadeiro, e genuíno e íntimo com o Filho de Deus. Essa foi a primeira realidade deste encontro, desse homem com Jesus. Filho, os teus pecados estão perdoados. E como sempre estavam ao redor de Jesus os escribas e fariseus. Acompanhe comigo aí a partir do versículo 6 novamente. Diz assim, acompanhe na sua Bíblia aí, Marcos 2, versículo 6. Estavam sentados ali alguns escribas que pensavam no coração: por que esse homem fala dessa maneira? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão um só, que é Deus?
uma pausa. Esses escribas e fariseus, eles não tinham consciência de quem eles estavam, diante de quem eles estavam. Eles não tinham consciência que Jesus, de fato, era Deus. Quando nós lemos João capítulo 1, o prólogo do Evangelho de João, ali ele vai anunciar que o verbo estava no princípio com Deus, e o verbo era Deus. Os escribas e fariseus não tinham entendimento, que eles não estavam diante de um homem comum. Eles não estavam diante de um Jesus simplesmente histórico, até mesmo porque o nome Jesus era comum naquela época. Eles não tinham entendimento de diante de quem eles estavam. E assim muitas vezes somos nós. Talvez a sua referência de Jesus seja apenas uma tradição. Talvez o seu conhecimento de Jesus, talvez, seja simplesmente por ouvir falar dele. Mas a partir do momento que você compreende que não está diante de um homem qualquer, você está diante do Filho de Deus, a quem Deus deu a ele, Jesus, todo o poder e toda a autoridade. Isso faz uma revolução em nossa vida, porque nós então somos cheios de fé, na certeza que Ele então pode mudar o meu destino, que Ele então pode transformar a nossa vida. Então, uma visão turva de Jesus, você não vai ter o entendimento do poder que Ele tem. Agora, quando Deus permite que as escamas dos seus olhos caiam, e você veja de fato quem Ele é, você vai compreender que Ele é poderoso para perdoar pecados e para mudar a sua eternidade, porque Ele é 100% homem e Ele é 100% Deus. E esse entendimento os escribas não tiveram. Portanto, eles relataram aqui no versículo 7, quem pode perdoar pecados, senão um só, que é Deus? Mas Jesus logo, versículo 8, mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles pensavam assim no íntimo, e perguntou-lhes, por que pensais desse modo no coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico, os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te, toma a tua maca e anda? Jesus então prova da sua autoridade, Jesus então revela àqueles homens o seu poder e a sua autoridade, fala assim, o que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados, ou levanta do teu leito e anda? É mais fácil dizer, os teus pecados estão perdoados, porque isso não é visível aos olhos. Agora, um paralítico levantar de uma maca, isso é visível aos olhos. E para que eles compreendam, e para que nós compreendamos nessa noite que Ele tem poder, Ele disse aqui então àquele paralítico, querido filho, levanta, toma o teu leito e anda. Olha o versículo 10, mas para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados na terra. Disse ao paralítico, eu te digo, levanta-te, toma a tua maca e vai para casa. E ali então o poder de Cristo foi revelado. Ali então a autoridade de Jesus sobre o pecado foi revelado. Ali então a autoridade de Jesus sobre enfermidades foi declarado. Porque eles estavam diante de quem é todo poderoso. E mais uma vez eu digo para você, eu não sei a sua realidade de vida, mas tenha uma certeza, que Ele é poderoso para mudar a sua história. Tenha uma certeza, Jesus, o Filho de Deus, Ele é poderoso para te arrancar do seu coração toda dor, toda amargura, todo sofrimento, e derramar sobre você óleo de alegria. Ele é capaz de transformar a sua história, Ele é capaz de transformar a sua família, Ele é capaz de dar novos sonhos, novos pensamentos, novas perspectivas, porque Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o cabeça da igreja, Ele é o princípio e o fim, Ele é aquele que tem todo o poder. Essa certeza de quem Ele é precisa estar em nossos corações. É fundamental termos o entendimento de quem Jesus é de fato, seu poder e sua autoridade. E o versículo 11 fala assim, então, levanta-te, toma a tua maca e vai para casa. E o versículo 12 fala assim, então se levantou e pegando logo a maca, saiu à vista de todos, de modo que todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus, dizendo, nunca vimos coisa igual. Quando Jesus age de forma poderosa, como agiu nesse momento, essa é a nossa reação. Nós ficamos maravilhados, porque compreendemos que de fato Ele tem todo o poder. Deixa eu te falar uma coisa, o Evangelho ele é tão poderoso, que ele pode transformar a sua vida por completo.
Nós vamos ver isso na vida desse paralítico. Primeiro lugar, ele teve os seus pecados perdoados. A sua alma estava aflita, porque ele tinha provavelmente pecados a serem perdoados. Ele estava com a sua alma aflita. Jesus fala para ele então: querido filho, os teus pecados estão perdoados. Jesus tira todo o fardo da alma deste homem, porque o perdão dos nossos pecados traz paz ao nosso coração, a paz que excede todo entendimento, que a Bíblia diz em Filipenses, que guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Olha como Jesus revolucionou a vida desse homem. Em primeiro lugar, Jesus deu a ele o perdão dos seus pecados. Jesus refrigerou a alma daquele homem. Segunda realidade, o encontro com Jesus. Aquele homem, ele sofria de uma paralisia em seu corpo. E para entender que o Evangelho também pode tocar o nosso corpo, pode curar enfermidades, porque Isaías 53 nos ensina isso. E o texto bíblico ali diz que ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e o castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele naquela cruz, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E esse texto então se cumpre na vida desse paralítico. Ele não foi tocado apenas em sua alma, ele foi tocado no seu corpo, a ponto de, pela autoridade de Cristo, aquele homem se levantar da sua paralisia para a honra e glória do nome de Jesus. Então não importa onde esteja o seu problema, tenha uma certeza, ele tem todo o poder. Se o seu problema for na sua alma, ele pode te dizer nessa noite: filho, os teus pecados estão perdoados. Se as suas limitações estiverem no seu corpo, ele pode dizer nessa noite: seja curado. Ele pode dizer: toma o teu leito e anda, vai viver uma nova vida, vai viver uma nova realidade. Porque o que eu acho mais maravilhoso no Evangelho é a possibilidade de não viver, volto a falar, refém do que vivemos, mas ter a expectativa de uma nova vida em Cristo Jesus. E quando olhamos para a igreja, nós somos esse povo. Nós somos essa comunidade de fé que se reúne com um propósito: celebrar a vida. Porque, irmãos, todos nós estávamos mortos em delitos e pecados. Mas o texto bíblico diz assim: mas Deus é rico em misericórdia. Você sabe o que é misericórdia? A palavra misericórdia tem duas palavras dentro dessa palavra. A primeira delas é miséria. Dentro da palavra misericórdia há a palavra miséria. Ou seja, e córdia vem de cárdia, vem de coração. É o seguinte: o que é misericórdia? Deus olhar para a miséria humana e dar o seu coração. Isso é misericórdia. Deus olhar a condição humana, transgressora, distante dele, não tendo prazer em sua lei. Deus olhar para a miséria humana e entender que ele deu o seu coração, e não apenas o seu coração, ele deu o seu filho, o seu único filho, para morrer na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a oportunidade de ter uma nova vida em Cristo Jesus. E isso que é maravilhoso no Evangelho. E isso se cumpriu na vida desse paralítico. Foi curado em sua alma, foi curado em seu corpo. E você pode imaginar, vem comigo no versículo 12 novamente. Olha o versículo 12 aqui. Então ele se levantou, aquele homem se levanta então, pegando logo a sua maca, e saiu à vista de todos, de modo que todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos coisa assim, ou coisa igual. Eu tenho um costume, meu particular, quando eu estou lendo algumas narrativas bíblicas, algumas histórias da palavra de Deus, eu fico a imaginar algumas coisas. Uma das coisas que eu imaginei quando eu pensei nessa história do paralítico, eu imagino aquele homem voltando para casa. Aquele homem, você imagina que talvez pela manhã ele saiu de casa carregado, até mesmo porque ele sofria de uma paralisia. Então, com certeza, aquele homem foi tirado da sua casa ainda paralítico. E não somente paralítico, mas culpa em sua alma, culpa no seu coração. E eu fico a imaginar, irmãos, como esse homem voltou para casa.
Você pode imaginar o impacto que esse homem teve quando ele chegou em casa? Aquele homem que saiu de casa em sua paralisia, aquele homem que saiu de sua casa com a sua alma pesada, com a sua alma escravizada pelo pecado, aquele homem volta para casa, você pode imaginar o espanto que aquela família viveu? Você pode imaginar o impacto que veio sobre aquela casa quando aquele homem com certeza testemunhou de quem havia sido um instrumento para realizar aquela transformação, e com certeza esse paralítico anunciou àquela família a pessoa de Jesus. Eu fico a imaginar a rotina desse homem, eu fico a imaginar o que ele experimentou, eu fico a imaginar a sua família completamente extasiada de alguém que sai de casa de manhã paralítico e volta para casa andando com as suas próprias pernas, sorrindo de canino, ou sorrindo com um sorriso completamente aberto por causa da misericórdia e a graça de Deus. E com certeza a família desse homem foi tocada pelo poder de Deus. É por isso que a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Há uma palavra de Deus sobre a sua vida e há uma palavra de Deus sobre a sua família. E tenha certeza que talvez você seja alguém que vai iniciar uma obra poderosa em sua família. Quando eu olho para a história desse homem, eu observo isso, ou fico a imaginar isso, ainda que a Bíblia não relate, ainda que a Bíblia não nos mostra isso, eu fico a imaginar esse homem sendo um instrumento de transformação na sua área familiar. Deixa eu te fazer uma pergunta: como está a sua família? Talvez nessa noite você esteja diante de desafios na sua família. Talvez você esteja diante de problemas e dilemas, dos mais variados problemas. Com certeza nós enfrentamos isso. Mas deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus que eu sinto para te dizer nessa noite: que Deus vai transformar a sua família a partir de você. Aquilo que Deus há de fazer na sua vida, o testemunho de Deus na sua vida vai ser usado por Ele, para que toda a sua casa, os seus parentes, os seus mais próximos, olhem para a sua vida e glorifiquem ao Pai que está nos céus. A história da minha família foi assim. A minha família era uma família destruída. Eu vivia debaixo de um teto onde não havia paz, onde não havia tranquilidade, onde não havia um convívio harmonioso que é esperado de uma família que se viva dessa maneira. Mas Deus começou a obra no meu irmão mais velho, ou no meu segundo irmão, na verdade, né? Deus começou a obra através dele, e através daquela obra da vida dele, Deus alcançou toda a minha família. Então é isso que Deus vai fazer com você. Talvez a sua família não tenha pessoas que convertidas, talvez você não seja convertido, talvez você esteja diante de vários desafios para a tua vida familiar, mas Deus, deixa eu te falar uma coisa, em nome de Jesus, Deus vai começar essa obra de transformação na sua casa, nos seus, na sua família. Em vários outros relatos do Evangelho, muitos quiseram voltar, muitos quiseram seguir Jesus. Muitos que foram abençoados por ele, falaram assim: mestre, eu quero te seguir. Jesus falou: não, você não vai me seguir, você vai para a tua casa, porque na sua casa é o lugar onde você vai proclamar o reino de Deus. É na sua casa que você vai abrir a sua boca e vai testemunhar das maravilhas que eu tenho feito na sua vida. Então você não está aqui nessa noite em vão. Tudo está sob o controle de Deus nessa noite. Jesus está no controle de tudo. Às vezes nós olhamos para a nossa realidade de vida, às vezes nós olhamos para a nossa geração e temos talvez a perspectiva que Deus perdeu o controle das coisas, mas não, Deus nunca perdeu, irmão. Deus está sentado no trono, tranquilo, governando sobre todas as coisas. Talvez o nosso redor, o nosso derredor, seja um derredor difícil, limitante, cheio de desafios, mas Deus continua sentado num alto e sublime trono, reinando sobre céus e sobre terra. O que Deus requer de nós, sabe o que é? Apenas uma entrega. O que Deus requer de nós é apenas uma confissão. Se você vir comigo aqui no Evangelho, no livro de Romanos, vem comigo por favor, no livro de Romanos, abra comigo Romanos capítulo 10. O que Deus requer de nós? Está aqui em Romanos 10, versículo 9 e 10.
Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. O texto bíblico diz assim: porque se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e no teu coração você crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com a boca é que se crê, pois com o coração é o que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Qual é o caminho da salvação? Confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e no seu coração você crer que Deus levantou Jesus de entre os mortos. Essa é a confissão de salvação. Quando nós entregamos e confiamos a nossa vida, deixamos de controlar a nossa história e passamos a entregar o controle da nossa vida àquele que é o Todo-Poderoso, aquele que é chamado de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. No final do Evangelho de Mateus, Jesus fala assim: eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Aqueles que se rendem ao Evangelho, aqueles que confessam a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, gozam e desfrutam de uma presença constante de Jesus para com a sua vida. Não apenas quando estamos reunidos aqui, mas na tua casa, no teu ambiente de trabalho, nos seus níveis de relacionamento, Jesus sempre está ali. E Ele sempre está com o seu ouvido inclinado à sua oração. Ele sempre está querendo te abençoar, muito mais do que você ser abençoado. Quando eu olho para a história desse homem, caminhando já para a reta final da ministração, quando eu olho para a história desse homem, eu penso que talvez essa paralisia foi até uma bênção para ele. Talvez você se pergunte: por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo essa situação? Por que eu sofri essa perda? Observe, amados, se talvez esse homem não tivesse essa paralisia, ele não teria sido conduzido até a presença de Jesus. Talvez se esse homem não tivesse esse fator limitante, ele não pudesse caminhar em direção ao Senhor. Quem pode negar que aquele mal sobre a vida desse homem foi o começo de uma nova história? Muitas vezes nós perguntamos: Deus, o porquê disso? O porquê de situações como essa? O porquê de sofrimento? O porquê de tantas perdas? Talvez a resposta esteja para que você se aproxime de mim. Talvez a resposta seja para que você tire o olhar das circunstâncias e comece a olhar para o autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12 diz isso. Olhando atentamente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz e hoje está sentado à direita de Deus, sendo louvado e adorado por todos nós nessa noite. Talvez a pergunta não seja o porquê das coisas, talvez a pergunta seja: para quê? Qual o propósito de tudo aquilo que eu estou vivendo? E talvez o propósito e a resposta para tudo aquilo que você vive é para que você volte o seu coração para Deus. Porque o homem, ele tem dificuldade quando tudo vai bem, se voltar para Deus. Às vezes quando tudo vai bem, tudo vai tranquilo, nós deixamos de buscar a Deus. Mas quando nós passamos por dificuldade, você vai concordar comigo nessa noite comigo? Quando nós passamos por dificuldade, privações, aflições, nós oramos mais, sim ou não? Sim. Quando estamos com problemas, nós lemos mais a Bíblia, sim ou não? Então muitas vezes essa é a linguagem que Deus usa para que nós possamos voltar para Ele. Querido, você sabia que o texto de Hebreus vai dizer que Jesus aprendeu a obediência por meio das coisas que Ele sofreu? O sofrimento na vida de Jesus foi a escola pelo qual Ele foi aperfeiçoado e se tornou o Filho de Deus, o Salvador de todo aquele que crê. Talvez você enfrente sofrimentos, porque isso todos nós enfrentamos. Jesus falou, meu irmão, Jesus foi muito sincero conosco: no mundo vocês terão aflições. Quem aqui não enfrenta aflições? Quem aqui não enfrenta dificuldades? Quem aqui não tem desafios amanhã? Talvez você esteja diante de tantos desafios. Mas Ele diz para você nessa noite: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Você quer vencer o mundo? João vai dizer: quem vencerá o mundo,
senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. O tempo da salvação na sua vida é chegado. Não há mais tempo a perder. Os dias estão terminando. Os dias que vivemos são dias maus, dias de iniquidade, dias de sofrimento. E é nesses dias, no meio desse caos, que a luz da glória de Deus quer brilhar sobre a sua história. É no meio dessa escuridão que talvez você viva, que é o momento propício, oportuno, para que você veja a glória de Deus na face de Cristo. Talvez a resposta para tudo aquilo que você tem vivido está simplesmente na pessoa de Jesus. Queridos, só para você entender, eu andei um ano e meio pelas ruas de Vitória. Eu fazia faculdade na UFES, estudei, formei odontologia na UFES, na Universidade Federal do Espírito Santo. E a minha juventude, em certo momento, foi marcada por... Eu não tinha sonhos. Eu não sonhava mais em ter uma família, eu estava distante da faculdade, fiquei aprovado várias vezes. Não é a intenção entrar em detalhes, mas só para que você possa entender que esse Deus de fato é poderoso. E eu andei e saí de casa pela manhã, dizendo aos meus pais que estava indo para a faculdade, eu não ia para a faculdade. Ia malhar, ia fazer tantas outras coisas, porque eu não tinha condições de virar meus pais e dizer: pai, eu não estou mais na faculdade. Eu quase fui jubilado. Mas quando eu encontrei Jesus, Jesus mudou completamente a minha vida. Jesus mudou os meus sonhos. Jesus prosperou a minha vida, porque o Evangelho é o Evangelho da prosperidade, sim. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Quando falamos de prosperidade, não estamos falando de recursos financeiros apenas. Estamos falando de uma vida plena em todas as esferas da vida, familiar, profissional. Deus quer nos abençoar. E a Bíblia diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Deus tem prazer em nos abençoar. E Deus entrou no meu coração, mudou minha vida. Gente, eu era o cara mais queimado da faculdade. Todo mundo me conhecia na UFES como vagabundo, aquele que faltava todas as aulas, tirava notas baixas. E eu, depois que me encontrei com Cristo, eu voltei para a faculdade. E em 2 anos eu reconstruí a minha imagem naquele lugar. E em 2 anos eu saí reconhecido como um homem de Deus. Por causa da graça e da misericórdia de Deus. Foi perfeitamente um milagre que Deus realizou comigo. E esse mesmo Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. O mesmo Jesus que transformou a história desse paralítico, o mesmo Jesus que andou por Jerusalém, é o mesmo que está aqui nessa noite. Só que você tem que enxergá-lo pelos olhos da fé. E eu tenho certeza, enquanto nós ministramos a palavra de Deus, Deus gerou em você nessa noite fé. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então eu quero que nesse momento você feche seus olhos. Todos nós. E tenha uma certeza, Deus não te trouxe aqui à toa. Ele pode e quer transformar a sua história. Ele pode e quer transformar a sua vida. Não importa o seu passado, não importa o seu pecado, Ele pode dizer nessa noite a mesma coisa que disse aquele paralítico: filho. E Ele quer te dizer nessa noite: filho, filha, os teus pecados estão perdoados. A culpa que há no seu coração nessa noite eu removo. Eu quero te dar uma nova história. Eu quero te dar uma nova oportunidade de se reconstruir, de se reescrever a vida. Isso só é possível através da pessoa de Jesus. O que eu tenho que fazer então? Se render. O que eu tenho que fazer então? Confessá-lo. Com a boca se faz confissão a respeito da salvação, e no coração eu crer que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, e essa é a confissão de salvação. Há uma oportunidade nessa noite para que você tenha a sua vida transformada.
Há uma oportunidade nessa noite de Deus reescrever a sua história, que talvez seja uma história até aqui de choro, de sofrimento e de vida vazia e sem propósito. Mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus pode te dizer nessa noite: filho, eu faço nova todas as coisas, porque eu sou Deus, eu tenho todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra. Podemos ministrar uma canção? E à medida, todos podem ficar de pé, por favor. E à medida que cantamos essa canção que será ministrada, se você nessa noite quer ter esse encontro, se você nessa noite quer ter igual a mim, a sua vida transformada, nós queremos te receber aqui nessa noite como igreja. Nós queremos te abraçar, nós queremos orar por você, nós queremos ministrar sobre a sua vida a bênção de Deus. A bênção é essa que transforma a nossa história. Então, à medida que cantamos, a igreja esteja orando nesse momento, que é um momento de batalha, mas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Quantas vezes você caiu? Vem para Cristo nessa noite. Tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Aleluia, Pai. Não importa pra onde Espírito você Santo, for, faça aquilo que é teu papel. se na escuridão da noite Convencer o homem do pecado, do seu passado, da justiça e do juízo, Pai. de você. Ele não desiste de você. Ele te trouxe aqui nessa noite para mudar a sua história. Com você. Ele te trouxe aqui nessa noite para enxugar dos seus olhos toda lágrima. Aleluia. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Vem para Jesus, sai do seu lugar, dê um passo de fé nessa noite, e Ele vai transformar a sua vida. Nós cremos nisso. Essa é a mensagem do Evangelho, a mensagem que transforma a carreira humana, a existência humana. Então, enquanto cantamos mais uma vez, sai do seu lugar e venha ter um encontro com Cristo nessa noite, em nome de Jesus. Se você quiser, você pode pedir alguém para te acompanhar aqui à frente, para que possamos te receber, para que você receba uma oração e a sua vida transformada. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Aleluia. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite, Oh Deus, toque vidas, Pai. Liberte vidas nessa noite para a glória do Teu nome, Senhor. Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Por isso você está aqui nessa noite. Você é fruto do seu amor. Compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Aqui em Mateus capítulo 11, versículo 28, o texto bíblico diz assim: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Se sua alma está aflita, só existe descanso naquele que tem todo o poder e toda a autoridade, que está dizendo para você nessa noite: vinde a mim, todos vós que estáis cansados pela vida e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Se você quiser alívio de Deus nessa noite, eu quero te convidar pela última vez, se eu convidar, para você sair do seu lugar e vir aqui à frente, dando um passo de fé nessa noite, para que Deus possa trazer alívio sobre a sua alma, em nome de Jesus. Vamos cantar mais uma vez, em nome de Jesus. Aleluia. Não importa quem você é, não importa o que você fez. Isso, vem, querido. A sua noite chegou, o seu dia chegou, o seu encontro chegou. Também. Quantas vezes você caiu, Aleluia. tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você Vinde for, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Diz Jesus a você nessa noite. Não desiste de você. Glória a Deus. Ele não desiste. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós, Pai. Com você, Ele compreende o seu caminhar. Teu amor é tão grande, Deus, aleluia. Ele não desiste. Enche este lugar do seu amor nessa noite, Pai. Compreende o seu caminhar. Um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Pela tua graça, pelo teu perdão, pela tua misericórdia, Senhor, nós te adoramos nessa noite. Nós queremos colocar a vida desse homem diante de ti. Pai, eu não o conheço, não sei o que ele vive, não sei como tem sido os seus dias, mas eu tenho uma certeza: que o Senhor vai transformar a sua vida. As coisas velhas ficaram para trás, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Tudo se fez novo. São novos sonhos, novas realidades, novas perspectivas, é uma nova vida. Deus não faz remendo, Deus faz nova todas as coisas. Deus renova tudo. E talvez diante de vocês, diante dos dias que estão por vir, vocês estão diante de muitos desafios, mas Jesus diz a vocês nessa noite: eu vou estar com vocês todos os dias, e eu vou dar refúgio para vocês, eu vou ser refrigério para vocês, eu vou ser provisão para vocês. Quando vocês estiverem aflitos, a minha paz, que excede todo entendimento, vai guardar o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Pai, nós te adoramos, porque esse é o propósito da tua igreja: anunciar o Senhor, anunciar a todos os povos quem o Senhor é. E o Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso. Nós como igreja acolhemos essas duas vidas, estamos prontos para recebê-los, estamos prontos para pastoreá-los, estamos prontos para mostrar a eles o caminho da salvação, o caminho da libertação, o caminho da cura e da plena transformação. Senhor, obrigado por essas vidas. Nós repreendemos em nome de Jesus. Nós decretamos falido nessa noite, pelo poder e autoridade que há no teu nome, toda a obra do inimigo sobre estas vidas.
E aqui não estão apenas 2 pessoas diante de ti. Aqui estão, eu quero profetizar isso nessa noite, aqui estão representados famílias que serão alcançadas pelo Evangelho, famílias que serão alcançadas e transformadas pelo testemunho de Cristo sobre essas 2 pessoas que estão aqui à frente nessa noite, entregando o seu coração, os seus corações ao Senhor. Pai, nós quebramos todo pacto com as trevas, nós os abençoamos, nós como igreja declaramos as bênçãos do Senhor sobre eles, e que eles sejam abençoados e transformados pelo seu poder. Obrigado, Pai, por essa oportunidade de poder anunciar o teu Evangelho, o teu poderoso Evangelho. E assim oramos a ti nessa noite, na certeza da tua bênção e da sua presença aqui conosco, em nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus aí? Aleluia, Ele é bom. Ele vai mudar a tua história. Ele vai mudar a sua história, em nome de Jesus. Ainda de pé, coloque a sua mão no seu coração. Permaneça um instante. Põe a sua mão no seu coração nesta hora. Diga: Senhor Deus. Mais forte: Senhor Deus. Nesta noite, eu quero renunciar toda paralisia que porventura tenha vindo sobre a minha vida, sobre o meu coração, em nome de Jesus. Agora levante sua mão para o céu e diga: em nome de Jesus, toda prisão, toda paralisia, toda amarra sobre as vidas sejam quebradas, sejam desfeitos, em nome do Senhor. E eu declaro que a palavra do Senhor é verdade e se cumpre no meio desse povo, em nome de Jesus. Mantenha os seus olhos fechados. Talvez você entrou aqui, fez parte de alguma igreja algum dia. Talvez algum dia alguém pegou você e levou até os pés do Senhor. E você caminhou, você andou, você celebrou, você glorificou. Mas chegou um tempo em que você se distanciou e tornou-se novamente aquela pessoa paralítica, aquela pessoa distante e sem condições de se locomover. Talvez muitas pessoas te levaram para outros lugares, outros encontros, e a tua paralisia foi aumentando e você foi ficando tetraplégico e hoje se encontra afastado da graça do Senhor. E Deus, Ele está aqui para mudar a sua história. E talvez, meu amado, você andou afastado dos caminhos do Senhor, e eu gostaria de orar por você. Se hoje você está aqui, ou por alguma situação você ficou com medo, com vergonha, enquanto o pastor fazia o convite, você preocupado com o que a sua esposa poderia falar, o seu marido, talvez seus amigos, o que as pessoas vão dizer. Aquele homem da história ficou super, hiper feliz, porque foi alcançado, foi levado até a presença de Deus. Aqueles 4 amigos que pegaram ele e levaram ali, eles foram realmente impactados pela graça do Senhor. Então nesta noite, meu amado, se você quer realmente romper com isso e voltar aos seus caminhos do Senhor, onde você estiver, levante a sua mão bem alto, saia do seu lugar, porque nós vamos orar por você. Talvez você esteja afastado dos caminhos do Senhor, o Espírito Santo está falando com você, e hoje é o dia de você render-se aos pés do Senhor. Ele está dizendo aquilo que o pastor acabou de citar: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Se hoje você se encontra afastado, distante dos caminhos do Senhor, o Espírito Santo quer mudar a sua história nesta hora. Você que está nos assistindo nesta hora, sua casa pode ser marcada, sua vida pode ser marcada. Você pode nesta noite ser impactado pelo poder de Deus. Você pode nesta noite romper com esta paralisia espiritual e ser alcançado por um grande milagre do céu, em nome de Jesus. Canta a igreja com toda a sua força: Ele não desiste. E se você nesta hora, você ainda quer ter esse encontro, voltar-se para o Senhor, sai do seu lugar no nome de Jesus. Nunca vi amor tão grande assim.
Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. O Senhor, Ele quer mudar a sua história. Talvez você esteve muito perto de Deus e hoje está distante. Essa é a sua hora de você render-se completamente aos pés dele e voltar-se aos pés do Senhor. Eu vou contar de 1 até 5 e te dar essa oportunidade de você regressar, porque Deus está te chamando nesta noite. 1. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. 2. A palavra do Senhor diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. 3. Aquele filho pródigo, quando ele chegou, caiu em si, ele disse: eu vou dizer para o pai: pai, eu pequei contra os céus diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. E aquele filho alcançou o perdão do pai, a restauração do pai. 4. Você nesta noite pode dormir com a consciência muito tranquila, deixando que realmente o Senhor assuma o controle total da sua vida, no nome de Jesus. E 5, hoje é o seu dia, esta é a sua oportunidade. Então, para encerrar, vamos cantar mais uma vez esta canção, o coro. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Aleluia. Ele não desiste. Você que está aqui à frente, por favor, acompanhe esses irmãos que estão com colete vermelho, que com certeza vocês ouvirão uma palavra muito abençoadora no nome de Jesus. A igreja pode sentar. Enquanto o pastor Valtecy se aproxima, quero lembrar você que o Zoom Fest está aí às portas. A turma comprar o seu ingresso, aproveite o primeiro lote. Mas eu quero continuar a campanha no Zoom na terça-feira. Traga os seus amigos. Vamos continuar a campanha de amigo para amigo no Zoom, na terça, na oração, que é um tempo de a gente trazer os nossos amigos da escola, os nossos amigos vizinhos. Com certeza Deus vai alcançar muitas vidas no nome de Jesus. Nós queremos abençoar a todos os irmãos que na internet ouviram a palavra. Que Deus abençoe a sua vida e que o Espírito Santo do Senhor te visite com paz. E você aí na sua casa pode tomar essa decisão por Jesus, dizendo: eu creio, Senhor, no meu coração que o Senhor é o meu Salvador. Deus te abençoe e até o próximo culto em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos, igreja de Deus.